Eu sou Júlia Siqueira da Rocha, eu falo de Florianópolis. Eu dei boa noite, sei que para quem está no norte do país é boa tarde, nós temos uma hora de fuso horário com uma hora a menos. Eu sou uma mulher de 55 anos, eu sou loura, do cabelo curto, um louro falsificado, porque já é um louro de pintadinho. Eu estou com um lenço colorido no pescoço, aqui faz bastante frio. Estamos iniciando hoje a continuidade, na verdade, do 4º módulo dos nossos cursos interdisciplinares do IPEASA, que é o Instituto de Pesquisas Socioambientais do Amazônia, da qual eu sou uma das integrantes como pesquisadora. E hoje o curso tem como tema Educação para a Conservação da Biodiversidade, plantas e árvores nativas em comunidades sustentáveis. Ontem, neste mesmo horário, nós tivemos a presença da doutora Márcia Heloísa Lasmar Bierre, que é presidente do nosso instituto, do IPEASA, é membro de uma organização suíça, que eu não sei se vou pronunciar corretamente, Schweizer Fraunde Brasilienschein Baptiste Mission, e ela é doutora em desenvolvimento socioambiental pelo Amazonas e mestre em planejamento, também graduada em pedagogia, e esteve conosco ontem numa conversa muito importante, em que ela fez denúncias através de fotos, de imagens, de depoimento, e nessas denúncias nós tínhamos o genocídio, o roubo, a morte física de populações indígenas, mais especificamente dos mundurucus, e também do genocídio cultural, no sentido do apagamento da sua cultura, da violação dos seus processos materiais e imateriais. Essa denúncia é bastante forte, bastante contundente e extremamente importante no momento em que estamos vivendo no país outras mazelas, como é o caso da pandemia, como é o caso da falta de políticas públicas em decorrência da pandemia, somam problemas a essas populações. E tivemos também a presença ontem da doutora Natasha Verusca dos Santos Nina, que estará conosco hoje. Ela é engenheira agrônoma pela Universidade Federal Rural do Amazonas, da Amazônia. Ela é mestre em agricultura no Trópico Úmido, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ela é doutora em agronomia tropical pela Universidade Federal do Amazonas e ela é pesquisadora do Instituto Federal do Amazonas. A doutora Natasha, ela fez o contraponto às denúncias de professora Márcia. Como é que ela fez isso? Anunciando possibilidades através de uma planta e de um fruto, não sei se estou dizendo correto, não sei se é um fruto, típico da região, que é o guaraná. E como é possível fazer vida com esse guaraná e fazer vida econômica, vida social e vida saudável. E também de outras formas de plantio em que se associam diferentes tipos de plantas e formas de organizar essas plantas num determinado terreno, e como isso pode trazer para as populações que vivem na Amazônia e em seu entorno. Quando a gente fala Amazônia, a gente está falando de um lugar muito grande. De dizer que é possível plantar, colher, não sentir fome num país em que a fome é crescente. Nós temos milhões de brasileiros passando fome e ela vem crescendo, especialmente nos últimos 3 anos, 2019, 2020, 2021. E também como é possível produzir riqueza material sem precisar de atravessador, sem precisar de financiamento do governo,
apenas com a produção do plantio e agregando valor a essa produção. Então, foi uma noite, quem perdeu, eu lamento, aqueles que retornaram, os que chegaram hoje, eu tenho certeza que vão ser brindados novamente com muito conhecimento. O nosso horário nosso curso hoje tem a duração de 2 horas, então, para quem está no Sul e Sudeste, das 18 às 20, para quem está aí com vocês, das 17 às 19 horas. E nós vamos, durante todo o tempo, recolhendo aquelas perguntas que vocês vão escrevendo no nosso chat, na nossa página do IPEASA do YouTube. E depois das apresentações da professora Natasha, nós podemos fazer um diálogo respondendo às questões que vocês forem suscitando durante a sua fala. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de aprender, de estar neste coletivo, de estar com vocês, de estar aqui no Sul, em Florianópolis, trocando com quem está no norte do país, e eu passo a palavra para a professora Natasha Nina. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente, dividindo conhecimento, aprendendo também com vocês. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma cearense que morava no estado do Pará. Eu tenho uma estatura mediana, cabelos longos castanhos. Uso óculos agora, né, depois dos 40. E mais que eu tenho que dizer a meu respeito. Fora isso, em relação ao meu currículo, a professora Júlia fez uma apresentação, né? E gostaria também de dizer que eu moro na cidade de Humaitá, no sul do Amazonas, próximo a Rondônia, que é uma cidade muito quente, por ser uma região de transição entre a Amazônia e o Cerrado. Então, nós temos particularidades de clima, né? Tem uma parte de clima amazônico e outra do clima do Cerrado. Então, variação de umidade do ar de 80% até 30%, e temperaturas muito altas, principalmente agora até o mês de setembro. Então, diferente da professora Júlia, estamos passando muito calor aqui. Moro numa região que também existem conflitos agrários, conflitos de ordem ambiental, muitas queimadas, muito desmatamento, mas também muitos produtores que utilizam os sistemas agroflorestais, a cultura sustentável para sua sobrevivência. Então, a partir de agora, nós vamos assistir 4 pequenos vídeos informativos relativos ao que foi conversado na aula de ontem, em relação à cultura do Guaraná. Esses vídeos são curtos, são pequenos, mas trazem muitas informações acerca dessa cultura, para que vocês possam ter conhecimento de como é a colheita, qual é o porte da planta no campo, qual é a visão do produtor, do pesquisador, da assistência técnica, em relação a essas potencialidades do Guaraná e aí em relação ao mercado consumidor. Então, são 4 vídeos, sendo que 2 são entrevistas de uma TV local, um vídeo de 1 minuto, onde ele mostra apenas a colheita do Guaraná, feita na Embrapa, e o último vídeo é uma entrevista onde eu falo sobre a minha tese e o artigo que eu já publiquei relacionado a essas potencialidades do Guaraná. Então, a partir de agora, vocês vão ter acesso a esses vídeos. A importância socioeconômica do plantio do Guaraná para a região, atividade que é explorada por agricultores familiares. No estado da Bahia, a área cultivada é de aproximadamente 8.000 hectares, com uma produção de 2.000 toneladas e uma média superior a 500 quilos de Guaraná por hectare, contra menos de 300 quilos por hectare da região. Nós analisamos como 2 fatores preponderantes
para o aumento dessa produção. O primeiro deles, a questão do preço atrativo, né, da semente de guaraná, o que incentiva os produtores a ampliarem ou até mesmo se introduzirem no plantio de guaraná. E o segundo fator é o cenário econômico do mercado brasileiro, que é demandante por parte das indústrias químicas de refrigerante de guaraná, por conta do aumento do consumo dessa bebida pelos brasileiros e pelo mercado consumidor. E o Brasil ainda é o único produtor de guaraná, né, do planeta. Então nós temos aí uma demanda muito grande e o mundo inteiro cada vez mais conhece o guaraná e suas propriedades energéticas, e a tendência então é de um mercado consumidor cada vez mais crescente. O guaraná se desenvolve bem em áreas de clima tropical chuvoso. É resistente a temperaturas anuais entre 23 e 28 graus, com umidade relativa do ar acima de 80%. Não suporta ventos frios. Por isso, o guaraná produzido por aqui rende bons frutos com qualidade superior. Há pelo menos 5 anos, Fernando produz guaraná em Itacoatiara, distante cerca de 270 quilômetros de Manaus. O produtor rural conta como iniciou a plantação do fruto amazônico. Essa ideia ela surgiu aí de amigos hoje ligados a fábricas de refrigerante na cidade de Manaus. E também o preço atrativo, né, da mercadoria, né, do guaraná em si, que hoje está na casa aí de 20 até 22 reais o quilo. Então isso também é atrativo para que você monte. Nós sempre gostamos, né, a raiz é a agricultura. Olha, vamos plantar, vamos fazer a área acontecer. Conhecemos Itacoatiara e vimos que a área era bastante propícia para cultivar, que estamos aqui próximo a Maués, é uma área boa para ser explorada, e é isso que está acontecendo, que está aqui. Porque como agricultor, nós estamos já com 5 anos, que esse guaraná que está aqui atrás está com 3 anos, vai para o 4º ano agora. Você vê, tá lindo, né, pra caramba, já vem vindo uma boa produtividade aí para esse ano, que promete, né? Tudo que é produzido aqui na fazenda é fornecido para empresas que processam guaraná em Manaus. A BRS Maués chega a produzir meio quilo por planta. Os últimos frutos, que correspondem à safra 2013-2014, foram colhidos no início de fevereiro deste ano. É a virada, né? Que ela ocorre no período de dezembro, entre dezembro e janeiro. Algumas começam no mês de outubro, depende um pouco da região, chuvas, esse tipo de coisa que influencia. Mas entre outubro e janeiro é a época da safra, então fica entre a passagem de anos, né? Então considera-se 2013, safra 2014. As cultivares de guaraná, a BRS Saterê e a BRS Marabitana, são para plantio comercial. Durante 8 anos foram avaliadas em ensaios preliminares e mais 10 anos em rede estadual. O que observou é a alta produtividade e a resistência a doenças. Esses materiais que a Embrapa tem desenvolvido é no mínimo 3%. Então nós temos materiais de 4%, 4,8%, 5%, né? Até 6%, mas esse material ainda não foi disponibilizado, porque ele tem um alto teor de cafeína, mas ele é de baixa produtividade de frutos, né, por planta. Então termina que não compensa ainda a produção dele. A gente está vendo uma forma de aumentar a produção dele. De acordo com o André, que trabalha no melhoramento genético do guaranazeiro, a produção chega de 1 a 1,5 kg de sementes secas por planta. Isso representa uma produtividade de 400 a 600 quilos por hectare, em plantios com espaçamento de 5 por 5 metros, onde se teria 400 plantas por hectare. Em termos de produtividade, o que é uma alta produtividade? Por planta, a gente fala que daria em torno de 6 kg de frutos frescos, o que equivale a 1 kg de semente torrada,
por planta, por hectare ano, 1 quilo a 1,5 kg, até nós temos variedades que estão apontando até 2,3 kg, né, de semente seca por planta. E, em contrapartida, o produtor que não adota essas cultivares e a tecnologia da Embrapa, o sistema de produção completo, ele está tirando em torno de 200 a 300 gramas por planta de semente de Guaraná em rama, que, como é chamado. O Guaraná está sendo procurado por empresas que processam fruto, tanto no estado do Amazonas quanto na Bahia, com incentivo maior no Amazonas, onde vem surgindo outros polos de produção, como o município de Itacoatiara. Hoje, o preço pago, né, ao quilo de Guaraná em rama, o preço comercial está em torno de 18 até 20 reais e até 25 reais o quilo do Guaraná em rama, né, que é semente seca. As indústrias pagam isso para os produtores, para as cooperativas, e é um preço que está remunerando bem o produtor. Nos outros estados, o preço está em torno de 9 a 11 reais. A resistência das mudas é um fator importante para os produtores que já sofrem com pragas que acabam matando a lavoura. A antracnose foi responsável por grande perda dos guaranazais tradicionais do Amazonas e é responsável pela baixa produtividade dos plantios no estado. Veja a seguir o viveiro de mudas do Guaraná, as cultivares mais produtivas e resistentes a pragas. O Amazônia Rural volta depois do intervalo. É já já. Só aqui no viveiro da fazenda são cerca de 130 mil mudas. Nós temos aqui as cultivares, ela foi criada, na verdade, para que nós tivéssemos mais facilidade de acesso a mudas, que a gente sentiu dificuldade no início da atividade, né, dos nossos projetos, aqui da Fazenda Rancho Grande. E aí resolvemos fazer o viveiro, vamos embora fazer o viveiro, para que tivesse mais facilidade, mais acesso às mudas que aqui hoje estão. Hein. No viveiro, as mudas de BRS Saterê e BRS Marabitana estão na etapa inicial de formação do jardim clonal. O Saterê e a Marabitana, que são as duas novas lançadas pela Embrapa, né? Essas aí, no intuito não de venda no momento, elas sim para se formar o jardim clonal, para aí sim futuramente a gente ter elas para venda no viveiro. A Embrapa tem um papel muito importante no desenvolvimento do agronegócio brasileiro e do estado do Amazonas, e deu mais uma grande contribuição para a produção rural amazonense quando lançou essas novas cultivares, principalmente porque essas cultivares são resistentes a doenças como a antracnose, né, que é uma doença que tem comprometido a produtividade, né, do Guaraná no estado do Amazonas, e também porque essas cultivares proporcionam um aumento significativo de produtividade do Guaraná. Olha, a cultura do Guaraná, em outras ocasiões, foi uma cultura já explorada na região. Porém, em situações de cultivares de baixo índice de produtividade, né, cultivares que também não tinham resistência a pragas e doenças, né, e hoje o Guaraná surge com uma nova época. São cultivares desenvolvidos de uma pesquisa de longo tempo pela Embrapa, né, cultivares desenvolvidos na região com um índice de produtividade bastante satisfatório. O Guaraná tem vários mercados promissores para exploração econômica, pela alta concentração de cafeína. O Guaraná contribui muito fortemente para a produção agrícola do estado do Amazonas e, em especial, dos municípios onde há uma expressão maior dessa produção, né? Afinal de contas, o Guaraná é responsável pela ocupação de mão de obra, de recursos humanos, de atividade produtiva, de interiorização da economia, né? E é um fruto que tem
um grande apelo de produção sustentável. Atualmente, existe tecnologia e demanda em busca do produto. De acordo com o pesquisador da Embrapa, André, a indústria de refrigerantes e sucos é atualmente o grande mercado para o Guaraná. Bem, a estratégia é disponibilizar o máximo de materiais possível, porque você faz o que a gente chama de mosaico em cada plantio. Por exemplo, um plantio com 1 hectare cabe 500 mudas. Você usando 100 mudas de cada material diferente, você tem uma proteção por caso venha a doença e ataque esse plantio. Se você tivesse todas as mudas de uma variedade só e essa variedade quebrasse a resistência, você ia perder 100% do seu plantio. Se você tem 5 diferentes, você vai perder, aliás, no máximo 20%, que são 100 plantas, que você pode substituir facilmente por outras no decorrer do tempo. Mas a ideia é que esse mosaico, né, mesclar esses materiais diferentes, você mantenha uma estabilidade de resistência para que não perca nenhuma muda, nenhuma planta, né, porque a doença ela fica um pouco, vamos dizer assim, entre aspas, desorientado quando a qual dos materiais ela vai atacar. Só a demanda da indústria de refrigerantes sabor Guaraná cresce em média 3% ao ano e está em torno de 3 bilhões de litros anuais. Vai ampliar o viveiro, vamos ampliar porque a demanda está sendo bastante alta, muita procura, não só na produção, da venda do produto, né, oriundo do Guaraná, aqui para as empresas de refrigerante do nosso país, do Brasil, como também de fora, muita gente procurando. Então, hoje é bastante atrativo. E é uma planta que você planta ela uma vez, ela vai ficar produzindo aí 20 anos, até 30 anos. Se recomenda? Por aí, entre 20 e 30 anos de produção, se você planta uma vez. E o Guaraná, ele só dá trabalho para você no primeiro ou segundo ano. No terceiro ano já você começa a sorrir. Só com uma limpeza, com uma adubação e produção. E o preço hoje é bastante atrativo no mercado, que está aí como eu falei, entre 20 e 23 reais. Se chega em alguns lugares é um preço melhor. E se moído isso, o preço se multiplica ou até triplica, né? Dependendo ainda do lugar onde se vai vender. O Guaraná, por ser uma cultura perene, uma cultura de longo prazo, ele vai demorar também a dar um retorno para o agricultor. Como a gente está trabalhando mais com agricultura familiar e eles precisam de uma subsistência, uma cultura, um retorno mais rápido, o que nós estamos levando? Juntamente com o IDAM, com a Embrapa, com os órgãos de pesquisa, nós estamos consorciando culturas de ciclo curto, né? Aproveitando melhor o solo para o Guaraná proporcionar isso, uma cultura de um espaçamento longo, né? Essas áreas que foram trabalhadas, que foram mecanizadas, ao invés dela ficar ao céu aberto, a gente usa outras culturas de ciclo, onde vai dar um retorno melhor para os nossos produtores rurais, né? Agora a gente vai de entrevista ao vivo para falar sobre uma planta aqui da América do Sul, não é? O Guaraná, porque selecionar genótipos de um Guaraná ainda mais energético e muito mais antioxidante, com mais potencial para a indústria alimentícia e também para a indústria cosmética, foi o objetivo de uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Amazonas para o doutorado da agrônoma Natasha Nina. E um dos orientadores da Natasha foi o pesquisador da Embrapa, André Atroche. E os dois estão com a gente ao vivo por Skype para falar desse trabalho, né, e da importância dele para o mercado. Natasha, André, sejam muito bem-vindos aqui ao AgroMais e obrigada, viu, por estarem com a gente. Tá, obrigado também, a oportunidade.
Natasha, deixa eu começar te perguntando, porque quando eu vi a sua, quando a gente teve acesso ao seu material, eu fiquei muito curioso, né? E queria saber por que é que ela quis fazer esse estudo. Então eu queria que você começasse contando para a gente, né? Por que é que o Guaraná despertou o seu interesse para desenvolver uma tese sobre essa planta que é originária da Amazônia, é isso? Como você falou, o Guaraná é uma planta originária da Amazônia e tem um grande potencial cultural por ser utilizada pelos indígenas e por pequenos produtores e também pela indústria, produtora de refrigerantes, de energéticos e também a indústria de medicamentos. Além disso, o Guaraná tem o maior teor de cafeína e de vários compostos fenólicos que são utilizados por essas indústrias. Tá certo, agora a gente vai para o André. André, conta pra gente, né, como é que foi a orientação desse trabalho e o processo de seleção dos genótipos. Isso. Primeiramente, eu quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, né, de falar nas nossas pesquisas aqui perante o seu público e falar o seguinte: o Guaraná, o Brasil é o único produtor mundial, né, de Guaraná. E a Embrapa, aqui em Manaus, a Amazônia Ocidental, é também a única instituição que trabalha no melhoramento genético da cultura. Desde a década de 70, 76 precisamente, a gente vem selecionando genótipos, né, que são plantas, né, individuais, e também ao conjunto de plantas, dependendo da situação, e esses genótipos mais produtivos e resistentes a doenças, né? Porque o grande problema aqui na Amazônia é, devido à quantidade de chuvas e o calor excessivo, fungos, né, principalmente, atacam a planta do Guaraná. Então, até o momento nós conseguimos selecionar 20 cultivares, né, cultivares para plantio, né, no Amazonas, e sempre baseado nesse critério de produção, maior produtividade e doenças, e resistência a doenças. Então, com a nova perspectiva da pesquisa que nós fizemos, né, que seria o seguinte: melhorar agora a qualidade dessas sementes, com maior teor de cafeína e antioxidantes, né? Então, a Natasha se propôs a desenvolver esse doutorado em cima dessa questão de maior produção e também maior qualidade dos frutos. Nós tínhamos, então, uns experimentos já plantados em rede estadual, em 3 locais, e escolhemos aqueles 8 genótipos mais produtivos para que ela estudasse mais profundamente esses compostos, que são de extremo interesse, né, para a indústria, não só de refrigerantes, mas também indústria farmacêutica e de fitoterápicos, né? Como a Natasha falou, o Guaraná é uma planta com diversas qualidades e altos teores, né, de cafeína, né? É uma planta realmente espetacular e é nossa, é da Amazônia, é do Brasil, e a gente está tentando transformar o Guaraná numa planta muito mais interessante para essas novas aptidões, né? Muito bem, nós jornalistas somos muito implicados, né, com o uso de doutor, quase como pronome de tratamento, e doutor é para quem tem doutorado. Eu tenho 2 aqui, né? Então deixa eu perguntar para a doutora Natasha, a respeito dessa pesquisa dela, porque eu queria saber quais foram os resultados alcançados. Essa tese, inclusive, chegou a ser premiada, não é isso? E outra coisa, no imaginário social ou no conhecimento que a sociedade tem, o Guaraná a gente conhece basicamente com 2 coisas:
com aquele refrigerante delicioso, é o único refrigerante que eu realmente gosto, por exemplo, não é? E muitas vezes como pó para estimular, para manter a pessoa acordada por mais tempo, para dar energia. Com esse seu trabalho, doutora, o que é que a gente vai poder esperar do Guaraná caso a indústria se interesse e queira dar aplicação comercial para esse seu estudo? Então, como você falou, a minha tese foi premiada pelo programa de pós-graduação como a melhor tese de 2019, e também, em relação aos resultados, nós conseguimos selecionar plantas com alta produtividade e com alta concentração de substâncias importantes no Guaraná, como a cafeína, a catequina e a epicatequina. Com isso, nós fizemos uma separação em quimiotipos, que são tipos de Guaraná. Tipos químicos: o Guaraná energético com alto teor de cafeína, o Guaraná antioxidante com alto teor de catequina e epicatequina, e o Guaraná antioxidante e energético com valores semelhantes dessas substâncias. Além disso, esses genótipos mostraram que tem alta adaptabilidade e estabilidade de produção. E com isso, nós também avaliamos a temperatura e a precipitação, né, a quantidade de chuva durante o ano nos locais onde foram feitos os experimentos. E nós observamos que esses genótipos, que têm esse grande potencial, conseguiam produzir maior quantidade de substâncias, como a cafeína, em altas temperaturas. E os genótipos com capacidade antioxidante produziam maior quantidade desses compostos em anos em que houve maior quantidade de chuva. E sendo assim, isso é uma grande importância para o produtor, pois ele pode utilizar essa informação para, na hora de decisão de qual cultivar, ele vai utilizar. Além disso, esses clones foram selecionados, né? Em alguns deles, por exemplo, a BRS Maués é um genótipo que já é a cultivar mais utilizada, e ela teve maior potencial de produção de antioxidantes. Então, isso é muito importante para a indústria também. E agora, né, com essa descoberta fruto dessa sua pesquisa, né, Natasha e André, a gente imagina que isso pode aumentar aí as aplicações comerciais desses resultados desse estudo, com um Guaraná com maior valor agregado, criando aí novas possibilidades de comercialização, né, como o André falou, para a indústria farmacêutica aí com os fitoterápicos, a indústria de refrigerantes também, xaropes de Guaraná, enfim. André, como é que você imagina isso e quais são os possíveis parceiros comerciais que o Brasil pode até ganhar aí com essa pesquisa da Natasha? Isso. Só em termos de comparação, o café, que é a maior base de consumo de cafeína no mundo, né, tem em torno de 2,5%, 1,5%, 2,5%. O Guaraná, nosso começa de 3% as cultivares que, na verdade, nem são selecionadas. A gente procura sempre acima de 4%, chegando até 7% de cafeína. Isso aí é uma gama imensa, né, de aplicações, porque você tem uma planta que te dá um alto teor desse de cafeína, com pouca, vamos dizer assim, com pouca matéria-prima, né, para que você possa extrair esse composto. Associado ao fato que a cafeína é energética, né, que a aplicação nos esportes, né, em quem pratica musculação e essas coisas, e os antioxidantes são para pessoas que, assim, o Guaraná não é tão forte, mas que dá a possibilidade de viver melhor, viver um pouco mais, porque combate os radicais livres, né, presentes nas células. Então, nós, assim, a grosso modo, nós temos Guaraná aí para todos os usos, né, de todos os tipos, para todos os usos. Então, se é mais voltado para a produção de refrigerante,
que a cafeína é mais importante, a gente tem lá o material indicado que produz muito mais cafeína e menos oxidantes, como a Natasha falou. E aqueles que são mais utilizados para consumo de pessoas idosas, né, que não podem realmente consumir um alto teor de cafeína, são aqueles guaranás que têm mais antioxidantes do que cafeína na sua relação, né? Isso com maiores detalhes, né? Consta lá na tese dela. Queria assim até parabenizar a Natasha aqui em público, né? Que ela foi uma aluna realmente excepcional e merece o título de doutora e de realmente ter conquistado o primeiro lugar lá na sua tese no programa de pós-graduação da universidade. Natasha, a gente também quer te parabenizar e agradecer pela entrevista, agradecer por estar aqui e agradecer por ser pesquisadora. O Brasil e o agro precisam de mais pesquisadores. Obrigado, viu? A gente que agradece, né? Eu agradeço. Eu gostaria de agradecer também e só deixar uma informação de que nesse estudo nós encontramos o guaraná com mais alto teor de cafeína já encontrado na natureza também, e que esse estudo já tem um artigo publicado e os outros estão sendo enviados para as revistas ainda. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom. Natasha, aproveita então e diz onde é que a gente encontra esse estudo, né? Para quem quiser saber mais aí sobre essa descoberta aí do guaraná, diz para a gente onde é que esse estudo onde é que ele está publicado, como é que as pessoas encontram. Então, é um artigo científico da revista Crop Science e está disponível tanto no site da revista quanto pelo site de busca do Cielo. E aí você pode colocar também pelo meu sobrenome e aparece a tese de doutorado, que também tem essas informações. Então, agora nós estamos nos encaminhando para o final das nossas aulas de hoje e para o final deste módulo do curso, com essa gama inteira de aprendizagem, e hoje, em específico, com uma pesquisadora premiada, teve a sua tese premiada no ano de 2019, e descobriu o guaraná com o maior poder energético de cafeína, né? Maior quantidade de cafeína. E nesses vídeos que nós assistimos, nesses pequenos vídeos, há muita informação importante para quem deseja cultivar o guaraná. E muita informação importante para incentivar quem não sabia de que ele é uma cultura com baixa perca, né, professora? Ele é uma cultura perene, pelo que eu entendi dos vídeos, portanto, você faz um investimento nos primeiros anos e você tem aí por 20, 30 anos, você colhe desse fruto. Ele tem um plantio de uma certa distância, o que permite intermediar outras culturas, e ele cresce, ele está num mercado cujo crescimento Então, é correto nós dizermos que o Guaraná é um mercado em expansão. O que mais nós podemos dizer para os nossos cursistas sobre essa possibilidade de ter no Guaraná uma saída, em especial aos povos indígenas, cuja terra é deles? É preciso que a gente lembre que o indígena não tem que comprar terra. Ele pode aprender a recultivar, porque o indígena nunca estragou o meio ambiente. Ele sempre foi extrativista e viveu muito bem ali. Agora que ele está vivendo problemas que não foram causados por ele, denúncias que nós ouvimos ontem, fortemente da doutora Márcia, o Guaraná aparece como uma possibilidade de fazer uma saída, inclusive com relação à economia. Então, o que mais, professora Natasha, nós podemos saber sobre o Guaraná, além do que a gente já viu no vídeo? Então, como a senhora falou muito bem, né, sobre a síntese desses vídeos, né,
O Guaraná, ele é uma cultura perene, né? Ele dura entre... Assim, a gente diz 30 anos porque tem 30 anos que está se estudando Guaraná, mas a planta pode durar muito mais tempo se for feito tudo corretamente, né? Então, todo ano tem que ser feita a poda antes do florescimento, que é para induzir novos galhos e ter um florescimento, e porque o Guaraná ele vai dar os cachos nos galhos novos. Então, se você fizer a poda correta, você vai ter uma grande produção. Com isso, você vai ter uma planta que vai durar muitos anos. Depende do cuidado, né? Esse é o primeiro ponto. Por que ele é uma cultura que vai durar muito tempo? E assim, a mortalidade no campo dessas plantas também vai depender desse cuidado. Então, morreu uma planta, você tem que ter ali alguma planta para substituir, coloca no lugar e daqui a 2, 3 anos, dependendo do clima da região, ele já vai começar a produção, né? Então, em relação à potencialidade dele, é uma cultura crescente, né? Tanto a produção, novas áreas que estão sendo cultivadas de Guaraná. Muita gente tem interesse, né? Tanto de plantar quanto de colher, e a indústria tem um interesse grande nisso, principalmente quando o produto é de qualidade, porque a indústria ela quer o mínimo possível de resíduo, né? Então, quanto melhor você fizer esse beneficiamento e você entregar um produto com qualidade, a indústria, além de pagar um preço justo, né, ela tem aquela de ter sempre comprar daquele produtor. E levando em relação para os mundurucus, eles têm a terra lá. E tem uma terra que foi degradada, né? Então, a única recomendação que a gente dá é que a gente não sabe ainda a relação do Guaraná em relação aos metais pesados, né? A toxicidade. Mas, então, evitando essas áreas onde há acúmulo de mercúrio, mas as clareiras que foram abertas por desmatamento, por queimadas, você pode usar para colocar o Guaraná. Você pode também fazer consórcio, né? Então, se eles já plantam mandioca, faz o consórcio, né? Uma linha de Guaraná, uma linha de mandioca. Se eles plantam o abacaxi, então você também, principalmente nos primeiros anos em que a planta ainda é pequena, você consegue ter uma produtividade de abacaxi, porque o abacaxi também precisa do pleno sol, né? E depois você pode substituir por outra cultura na entrelinha. Existem vários estudos onde eles colocam leguminosas entre as linhas do Guaraná, né? No meio você coloca leguminosas. Então, se eles plantam feijão, é uma ótima alternativa, entre outras, né? Agora, em relação ao sombreamento, a espécie ela é uma espécie da floresta e foi domesticada. Na realidade, é uma semi-domesticação que nós, que somos da área do melhoramento genético, falamos, né? Por quê? Porque nós não sabemos tudo ainda. Estamos conhecendo a cultura, mesmo com mais de 30 anos de estudo, ainda tem informações que nós não temos, né? Então, ela é semi-domesticada, porque nós também não conhecemos todos os tipos de Guaraná dentro dessa mesma espécie, né? Então, assim, a gente está caminhando para um futuro muito mais esclarecedor em relação a ela. Mas nós já sabemos que ela é do local sombreado. É uma trepadeira, ela sobe, né, nas árvores e dá os frutos lá em cima. Então, se você tiver um consórcio com espécies arbóreas, também dá certo o Guaraná. E aqui em Canutama, próximo ao Maitá, tem um sistema florestal, né, do seu Tião, em que ele tem espécies arbóreas e o Guaraná consorciado, e a produtividade dele é muito alta, né? Então, assim, você vê que existem várias possibilidades, várias formas de fazer, e quando você tem esse produto que você entrega no prazo certo, na quantidade esperada, a indústria compra, né? Você só precisa fazer bem feito esses contratos e você vai ter sempre essa forma de escoar a sua produção. Então, professora Natasha, tem alguma coisa errada com o Guaraná? O Guaraná não vi nenhuma desvantagem no Guaraná.
Pois é, né? Por isso que, assim, é uma cultura que é apaixonante, porque a gente procura, assim, o que, que tem de errado com o Guaraná? A gente não vê, né? Só as doenças que toda planta tem que ser Sim. controlada no campo, e, assim, a mão de obra que você vai precisar nos primeiros anos, né? Porque você tem que estar lá adubando, fazendo a poda, a colheita é manual, talvez essa seja uma desvantagem, que não dá para mecanizar, mas no Ah, caso dos mundurucus isso é bom, porque eles não vão querer também o trator dentro da área deles, né? Ali compactando o solo, né? sim, Natasha. Bom, nós já vimos que é uma cultura rica, porque ela tem vários usos e vários tipos também, né? Me parece que há vários tipos, tem a ver com a chuva, o tipo de guaraná que a gente planta. Então, o que eu achei de desvantagem no guaraná é que quem está aqui no sul, ele não é uma planta que gosta do frio, ele é uma planta que gosta de sol. Então, claro, ele é típica do Amazonas, e aí é a região da grande produção. O que é que nós estamos esperando para investir no Guaraná? Por que o Brasil ainda. Eu vejo que a Embrapa aparece muito nas filmagens como uma incentivadora, uma pesquisadora, uma melhoradora genética até. Mas, assim, me parece que não há, de fato, um olhar governamental sobre o Guaraná. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Vamos falar do clima, né? Essa parte do clima eu nem comentei ontem, porque são muitas informações, né? Mas o segundo artigo da minha tese, eu observei que plantas que estavam no local com alta temperatura, quanto maior, havia uma flutuação. Quanto maior a temperatura, maior o teor de cafeína. Quanto menor a temperatura, menor o teor de cafeína. Mas não houve alteração nas substâncias antioxidantes. Então, vai que a gente encontra uma variedade que suporte temperaturas mais frias. A gente não sabe, né? Porque o banco de hemoplasma do Guaraná tem mais de 400 plantas e que ainda não foram estudadas em relação a isso. Então, a pesquisa está caminhando, né? Imagina a quantidade de tipos de guaraná que pode ter na floresta, na mundurucânia, onde ela foi, onde há a diversidade dela, né? Onde começou o guaraná. Então, isso também é uma outra coisa que abre portas para pesquisa. Vai que algum pesquisador quer encontrar novos tipos de plantas. Então, a gente não sabe. Então, com o cruzamento também, nós ainda não chegamos nessa fase do cruzamento, mas eu propus isso na minha tese, de cruzar essas variedades com esses potenciais e ver se a gente encontra um guaraná melhor ainda, né? Então, assim, a gente ainda não tem muitas informações, são muitas perguntas. Então, cada dia eu me apaixono mais por ele, mais vontade de estudar, né? Então, agora nós temos vontade de estudar também o Guaraná em relação à implantação inicial no campo, a temperatura de uma forma mais controlada, para saber até que temperatura o Guaraná vai suportar, né? E também temperaturas baixas, também não foram estudadas assim. Levar e realmente observar o que acontece com as propriedades químicas do Guaraná. Ainda não foi feito também. Então, assim, surgem muitos estudos que podem ser ainda realizados, né? Mas a gente vê, eu estudei muito o chamate, né? Que principalmente no sul do Brasil as pessoas consomem bastante. Então, existem algumas particularidades semelhantes ao chamate. Então, tudo isso tem que ser estudado e visto para frente, né? Então, existem grandes possibilidades. A outra informação em relação às substâncias antioxidantes, que nós também verificamos em que locais em que havia maior precipitação teriam mais substâncias antioxidantes. E foi justamente na região de Maués, que é uma região mais próxima da Mundurucânia. Então, o clima da Mundurucânia deve ser semelhante, né, até por conta da longitude, deve ser semelhante à de Maués. Então, existe a possibilidade de plantar nessa região e ter essa qualidade com as substâncias antioxidantes. Então, possibilidades existem várias, né?
E a gente está só começando a conhecer o Guaraná. Bom, nós podíamos ficar horas aqui conversando sobre isso, mas nós precisamos finalizar o nosso curso. Eu quero agradecer imensamente por tanto conhecimento, quero desejar que a professora Natasha se transforme numa professora efetiva das nossas universidades federais e que possa comandar outros pesquisadores. E eu espero que o governo tenha a clareza de poder patentear os nossos guaranás, porque ele é ouro. E ele é um ouro que daqui a pouco alguém dedicado vai pôr a mão e vai fazer o que o Brasil não fez com algo que é nativo, que é do nosso solo, que é da nossa gente e que pode dar de comer e melhorar a vida de muitos brasileiros. Então, muito obrigada por mais essa aula de hoje. Eu agradeço imensamente e deixo as suas considerações finais, agradecendo também as pessoas que vão nos assistir nessas aulas. Ela fica gravada no nosso Instituto de Pesquisas, o IPEASA, e ela pode ser revisitada inúmeras vezes por quantas pessoas quiserem assistir. Muito bem, professora, eu também agradeço, e agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Agradeço a professora Márcia, que nos passou muitas informações também desse módulo, né? E assim como todas as pessoas que trabalharam direto e indiretamente na execução desse curso. Agradeço também as pessoas que estão assistindo e que têm questionamentos e que têm sugestões, né? Agradeço por todos aqueles que assistiram o vídeo,